Capítulo 11. Novo bilhete. Neste capítulo foi relatado uma notícia animadora. E Maria fala de sua experiência a seus irmãos, Marta e Lázaro. Vamos lá. No mesmo local que Maria havia deixado o primeiro bilhete, um segundo foi colocado exatamente na mesma posição, escrita com letras maiores. Eu sei que hoje ele ressurgirá. Trarei notícias em breve. Maria. Lázaro levantou antes de Marta, naquele domingo de sol, e encontrou o bilhete. Glória a Deus! Eu também creio. E estava ainda lendo quando Marta apareceu. Veja o bilhete de Maria. Lázaro estendeu o bilhete para Marta. Ela leu com grande satisfação e perguntou ao irmão: que horas ela se levantou hoje? Uma notícia animadora. As especiarias que Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e Salomé tinham comprado estavam enroladas com cuidado numa sacola. Elas estavam levando para prepararem o corpo de Jesus. No caminho do sepulcro, Maria, irmã de Lázaro, se encontrou com elas. Relatado no capítulo 24 de Lucas, que diz: no primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente, pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhe disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Relatado em Lucas 24, do verso 1 ao 5. Assim que os anjos fizeram essa pergunta, Maria, irmã de Lázaro, viu os céus abertos. E não havia nenhuma dúvida em seu coração. Jesus estava vivo. Os anjos observaram atentamente a reação das mulheres e então continuaram: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Então elas se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos outros. Lucas capítulo 24, versos 7 ao 9. Maria estava eufórica e muito feliz. Disse que iria imediatamente contar a Marta e a Lázaro, enquanto as outras foram anunciar a Pedro e aos demais discípulos essa notícia dos anjos. Maria fala de sua experiência. Correu o mais rápido que pôde e não ousou olhar para trás. Assim que chegou, Marta providenciou um copo de suco e Lázaro trouxe um pedaço de pão assado naquela horinha. Eles estavam maravilhados ao ver o brilho nos olhos de Maria. Ela não tinha dito nada ainda, mas eles já tinham a fé alicerçada na recordação das palavras ditas pelo próprio Jesus. O anjo repetiu o que Jesus havia dito para nós, anunciou Maria. Logo em seguida, tomou todo o suco e continuou: eles falaram: por que buscai entre os mortos quem está vivo? Em breve veremos o nosso Senhor novamente. Glória a Deus! Alguém está chamando lá fora, alertou Lázaro. Marta saiu para ver quem era. Simão, não fique aí parado. Entre, por favor. Obrigado. Agradeceu e entrou apressadamente. Simão falou: estive com Pedro ontem.
E enquanto respirava profundamente, "E aí?" perguntou Marta, esboçando um interesse contagiante de emoção. "Sim, estive com Pedro. Ele me disse que acompanhou Jesus de perto e que estava muito triste, pois, como o mestre havia anunciado, ele o negou por 3 vezes. O que irei dizer a Jesus?" Essa foi a sua indagação. "Jesus o ama muito", afirmou Lázaro. "Com certeza, Jesus sabe de nossas fraquezas. Eu me lembro da oração que ele fez enquanto estava na cruz. Jesus disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem." Eu entendo o que Pedro está sentindo. Marta, então, voltou ao assunto dos anjos e perguntou para sua irmã: "Irmã, o que você sentiu quando chegou e viu a pedra removida?" "Já estão espalhando essa notícia", falou Simão, muito animado, e não esperou a resposta de Maria. Eu e as outras irmãs estávamos levando algumas especiarias até o sepulcro para prepararmos o corpo de Jesus. E quando estávamos nos aproximando do sepulcro, ouvimos o som de um cântico celestial, mas não vimos nada. Quando olhamos, a pedra tinha sido removida. A primeira coisa que pensamos foi que alguém tivesse entrado para roubar o corpo de Jesus. Nós entramos e realmente o corpo não estava lá. Ficamos desesperadas, mas havia alguma coisa muito estranha, pois o lençol que cobria o corpo de Jesus estava intacto. O sepulcro estava um pouco escuro, mas, de repente, uma luz resplandecente iluminou o local e percebemos que 2 pessoas apareceram. Madalena se ajoelhou instantaneamente. Eu fiquei paralisada, mas logo em seguida fizemos a mesma coisa, tremendo na presença dos 2 anjos. Não ousávamos olhar para eles. Só tivemos a coragem de erguermos nossas cabeças depois que eles nos disseram: aquele a quem nós estávamos procurando já tinha ressuscitado dentre os mortos. Eles pediram para anunciarmos essa maravilhosa notícia. Então eu corri imediatamente para cá, enquanto as outras foram até a casa de Marcos, onde estão os discípulos. Precisamos procurar os discípulos e descobrir mais detalhes desse fato. Temos também que tomar cuidado, pois os soldados romanos estão procurando quem eram os seguidores do Nazareno. Vamos orar e pedir a proteção de nosso Pai Celestial, falou Lázaro. Após a oração, cheios de confiança e fé, rumaram à casa do discípulo Marcos. Permaneceram juntos, aguardando todas as instruções do Mestre Jesus, conforme anunciado pelos anjos. Próximo capítulo, a aplicação, amizade, capítulo 12. Até lá, Deus os abençoe.